Boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão do Colendo, órgão especial do Tribunal de Justiça, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, nossos servidores, cumprimentando o representante do Ministério Público, Procurador de Justiça, Dr. Nilo Espínola Salgado Filho. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do juiz José Gonçalves, aposentado, falecimento ocorrido em 10 de novembro. Também votos de pesar pelo falecimento do juiz Hélio Martinez, aposentado, ocorrido em 16 de novembro. E enviaremos votos de felicitações pelas aposentadorias dos desembargadores Carlos Henrique Miguel Trevisan e Guilherme Gonçalves Strenger, aposentadorias publicadas 27 de novembro, e ao desembargador Francisco José Galvão Bruno, aposentadoria publicada no dia 28 de novembro. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADIM, números 12, 13, 16, 17, 19 e 20. Agravos 1 a 4. Conflito de competência 9, 10, 32, 33 e 38. Nos itens 9, 33 e 38, o desembargador Noivo Campos apresenta votos convergentes. E no item 32, o desembargador Francisco Loureiro também apresenta voto convergente. Embargos de declaração 21, 22 e 23. Incidente de resolução de demandas repetitivas 25. Mandado de segurança 26, 27, 28 e 45. Representação criminal 30 e 47. Termo circunstanciado 31. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, item 42. Adiado a pedido do desembargador Afonso Faro Júnior, item 7, relatoria do desembargador Figueiredo Gonçalves. Adiado a pedido do desembargador Noivo Campos, item 5, 6, 8 e 11. Permanecem adiados a pedido do desembargador Noivo Campos, 34, 35, 36, 37 e 39. Sobra do desembargador Álvaro Torres Júnior, número 14. Retirado de pauta a pedido do desembargador Renato Rangel Desinano, 29. Sobra do desembargador Noivo Campos, 40. Suspendendo a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O item 1 já foi julgado em segredo de justiça. O item 2 trata de recurso em expediente administrativo interposto pela doutora Cátia Maria Prati, advogado, contra a decisão do eminente corregedor que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da resolução 135 do CNJ. O corregedor traz o voto 43.977 e tem a palavra. Boa tarde a todas, a todos. Senhor presidente, desembargador Fernando Antônio Nogueira Garcia, senhor procurador de justiça, também os servidores, meus colegas de órgão especial. Bom, esse é um caso simples. A advogada Cátia Maria Prati, ela fez uma representação contra dois juízes, Dr. Mauro e doutora Natália, por um caso que é estritamente jurisdicional e no qual, com o devido respeito, ela não tem a menor razão. É um caso de acidente de veículo, com perda total de veículo, e o juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, determinou o pagamento do valor integral do veículo. Havia uma denunciação da DIA seguradora, mas ressalvou que a vítima devia entregar o salvado, que é o restante do carro, a sucata do carro, para a seguradora para abatimento da indenização. Disponibilizar o salvado, que é a jurisprudência recorrente do tribunal. Houve recurso, o desembargador Trevisan manteve, e a parte não se conforma com isso, e cede a execução até com dificuldade em devolver o salvado,
e por isso formula essa representação. O que eu digo aqui é que a matéria é estritamente jurisdicional, ela já teve apreciação pelo tribunal em primeira e em segunda instância, e não há nenhuma falta administrativa nem tese a ser apurada. O meu voto é no sentido do não provimento. O eminente relator propõe que seja negado o provimento ao recurso, a matéria está em discussão. Por votação unânime, negaram o provimento ao recurso. Item 3, trata de ofício do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o doutor Abner Yossif Mota Arabi, juiz de direito da primeira vara da comarca Ferraz de Vasconcelos, permaneça à disposição daquela Corte de Justiça por mais um ano, a contar de 3 de fevereiro de 2026, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Luiz Fux, com prejuízo de sua vara. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram o afastamento. O item 4 são ofícios do desembargador, são 2 itens, 2 subitens, ofício do desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, solicitando, primeiro, a indicação de magistrado para o cargo de juiz efetivo classe desembargador daquele tribunal, em razão do término de seu mandato na presidência em 17/12/2025, bem como em razão de sua renúncia à parte final do segundo biênio, a partir de 18/12. E também solicita a recondução do desembargador José Encinas Manfré ao cargo de juiz efetivo classe desembargador, em razão do término do primeiro biênio de seu mandato. São suplentes o desembargador Roberto Maia Filho e a desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca Fanuc. Normalmente a indicação se faz sobre o primeiro suplente, no caso o desembargador Roberto Maia Filho, eu indago se o plenário está de acordo. Matéria em discussão. A votação unânime indicaram o desembargador Roberto Maia Filho, primeiro suplente, para o cargo de juiz efetivo classe desembargador, bem como a recondução do desembargador José Antônio Encinas Manfré ao cargo de juiz efetivo classe desembargador. Ambas indicações por votação unânime. Item 5 de ordem, remoções solicitadas, primeiro, pelos desembargadores José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, com assento na 18ª Câmara de Direito Privado, e Diniz Fernando Ferreira da Cruz, com assento na 37ª Câmara de Direito Privado, ambos pedem remoção para a 8ª Câmara de Direito Criminal, na cadeira vaga em decorrência da aposentadoria do desembargador Guilherme Gonçalves Streng. Eu só gostaria de fazer uma ressalva nesse caso. Eu fui procurado por alguns colegas, e vários deles, relatando o desconforto dessa situação, que estaria o decano se prevalecendo da antiguidade para pedir a remoção, preterindo o próximo colega que também pretende a remoção. Eu confesso a minha opinião pessoal, eu sempre me incomodei muito com essa situação, mas quando cheguei ao órgão especial, isso já era corrente. Como vinha já há várias outras gestões, desembargadores que já participaram do órgão anteriormente, doutor Gastão, desembargador Arthur Beretta, enfim, Mário De Vienne, são testemunhas de que isso é praticamente uso e costume dentro da nossa Corte de Justiça. Embora sensibilizado, eu acho que nós temos que pensar no regramento para o próximo ano. Não vejo como se obstar neste momento a remoção ao mais antigo, mas é evidente que a matéria está em discussão. Tem a palavra o desembargador Damião Cobra. Senhor presidente, eu confesso que eu sempre compartilhei desse desconforto também, e posso assegurar que, assumindo o decanato, eu não vou fazer isso, que eu vou manter a minha vaga na 5ª Câmara. Tá? Então, para o ano que vem, acho que isso está resolvido. Perfeito. O que eu acho é exatamente isso. Sempre foi desconfortável essa situação.
às vezes prejudicando colegas, que como aqui o segundo, o desembargador Diniz, poderia se remover, não é? Mas, torno a dizer, embora desconfortável, eu entendo que para este momento não há como se quebrar o regramento. Tem a palavra do desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, eminente procurador, os diletos colegas, servidores, advogados presentes. Eu também sempre me debrucei sobre essa questão e me lembro, no passado, quando eu já fui suplente aqui do órgão especial, que houve o desfazimento de uma permuta de 2 colegas do interior, um do interior e um da capital, também sem que houvesse um regramento que tivesse sido violado. E o colega, inclusive, já tinha alugado casa aqui na capital. E houve uma reclamação na época e a solução foi diversa da que está sendo adotada hoje. Ou seja, não há regra por que reconhecer uma ilegalidade nesse tipo de procedimento. Então, creio eu que há necessidade de ser regrado, mas é um regramento para o futuro e não para os casos presentes ou passados. Aliás, hoje, voltando do Encontro Nacional do Poder Judiciário, na companhia do nosso presidente eleito, nós dois, e falo em nome dele também, manifestamos esse desconforto. E há uma possibilidade boa para que isso aconteça no próximo ano, em razão, em primeiro lugar, da aposentadoria do atual decano, e segundo lugar, que é o órgão especial terá que se debruçar sobre a questão da remoção na antiguidade. Nós temos um prazo no primeiro semestre do ano que vem para resolver isso. E sugerir, inclusive, ao presidente eleito que aproveite esse ensejo para regrar essa situação. Por exemplo, sugerir que houvesse restrição a todos nós que ocupamos cargos de direção e estejamos afastados da jurisdição ordinária com prejuízo, que a esses ocupantes, se imponha uma restrição de 1 ano, por exemplo. Então, algo assim, penso eu, não vou estar aqui, mas já deixo a guisa de sugestão para o próximo biênio. Acho que também moraliza, deve ser regrado, sim. Tem a palavra, eminente corregedor. Eu queria exatamente endossar isso. Nós voltamos juntos de Santa Catarina e conversamos sobre essa matéria. Por força de acordo do Supremo Tribunal Federal, que determinou que, em primeiro grau agora, a remoção por antiguidade prevalece sobre o merecimento sempre, nós teremos que alterar as regras da remoção em primeiro grau. E é uma excelente oportunidade também para nós alterarmos, não faremos uma simetria exata, porque não há razão para isso, também a regra da remoção em permuta em segundo grau. Me parece que essa proposta, claro que será trazida oportunamente a debate e deliberação no plenário, me parece bem razoável. Não estender de forma indiscriminada, mas aqueles que estiverem fora da cadeira original terão uma limitação temporal para requerer as permutas e remoções, para evitar esse problema que hoje nós enfrentamos de frequentes permutas que acabam criando uma situação, como foi dito aqui, desconfortável e constrangedora para todos os colegas. Mas isso, oportunamente, nós debateremos e será objeto ainda de eu vou colher a opinião, claro, de todos, mas me parece que é a melhor solução. Nesse momento, o artigo 60 do regimento interno, nós temos uma regra expressa, não deixa muita alternativa para a inversão de um critério que é a antiguidade. Então, a matéria permanece em discussão. No caso, a antiguidade aqui é do eminente decano, desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, indaga ao plenário se todos concordam em relação ao deferimento desta remoção, feitas as devidas ressalvas. Por votação unânime, deferido a remoção ao eminente desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino. Eu vou aproveitar esse ensejo que eu ia fazer no início da sessão, mas houve segredo de justiça e eu acabei não fazendo esse preâmbulo. Nós estivemos no Encontro Nacional do Poder Judiciário, eu, o eminente presidente eleito e a eminente corregedora eleita. E participamos de todos os trabalhos, desde
a noite do domingo até o final da tarde de ontem. Todas as manifestações foram extremamente positivas. Do ministro Edson Fachin, do presidente do CNJ, do vice-presidente do CNJ, ministro Alexandre de Moraes, e também do ministro Mauro Campos, do Corregedor Nacional. Todos de maneira enfática, e o ministro Edson Fachin com mais propriedade ainda numa reunião reservada que teve com os presidentes dos tribunais de justiça, estava presente também o presidente eleito, defendeu que se faça a reforma administrativa para todos os poderes. Se querem fazer uma reforma global, envolvendo os 3 poderes da República, o Poder Judiciário colaborará. Mas ele foi taxativo ao dizer que esta reforma, do jeito que se apresenta, ela se dirige quase que exclusivamente ao Poder Judiciário, com o que o Supremo Tribunal Federal, e ele em particular, não aceitarão esse tipo de reforma. Então isso foi dito, estavam aqui nossos colegas que me acompanhavam, e nos deixou muito tranquilos em relação a esse tema. E vários outros temas também foram discutidos, de modo que nós 3 voltamos de Florianópolis bastante animados e esperançosos que tudo se caminhe bem para o Poder Judiciário Nacional. Próximo item da pauta é o número 6 de ordem. É uma minuta de resolução apresentada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional criado pela Portaria 10.661 de 2025, que dispõe sobre a instituição de política judiciária e de tratamento adequado das ações coletivas relativas a servidor público, civil e militar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um dos grandes temas que atravancam as varas de fazenda pública é exatamente esse, as ações coletivas envolvendo o servidor público, civil e militar. Eu criei uma comissão, um grupo de trabalho interinstitucional, participando do Ministério Público, Advocacia, Procuradorias do município, do Estado, enfim. E o resultado foi essa proposta de regulamentação do trato das ações coletivas no âmbito do Tribunal de Justiça, buscando que se dê maior celeridade e maior efetividade ao cumprimento das decisões judiciais. Todos viram, estou à disposição se alguma dúvida ainda existir. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a minuta de resolução. Itens 7 e 8 são indicações para promoções, 7, 8 e 9. Item 7, indicações para entrância final. Item 8, para entrância intermediária. E item 9, para entrância inicial. Todos receberam as grades de indicações. Os 3 itens estão em discussão. Por votação unânime, aprovaram as indicações, itens 7, 8 e 9. No mais, são afastamentos de magistrados e magistradas, alguns já deferidos ad referendo deste colendo órgão especial, matéria em discussão. Aprovaram à unanimidade todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Nós temos sobre a mesa agora 3 pedidos de sustentação oral, itens 18, 15 e 44. O primeiro deles é o item 18, ação direta de inconstitucionalidade, de relatoria do desembargador Ademir Benedito, que tem o voto 56.721. Pede a sustentação oral pelo presidente da Câmara Municipal de Santo André, o doutor Henrique Lennon Farias Guedes, a quem convido a ocupar a tribuna.
Doutor Henrique, muito boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimas senhoras desembargadoras e desembargadores, cumprimento também o representante do Parquê Estadual. É uma satisfação vir à tribuna deste órgão especial. Sou o procurador legislativo da Câmara Municipal de Santo André e a lei discutida hoje tem um objeto peculiar, porque não se trata de uma discussão cotidiana proposta em geral pelo chefe do Executivo em face do Parlamento, alegando vício de iniciativa ou suposta usurpação da competência legislativa da União quanto a determinada matéria. O tema de hoje refere-se à suposta necessidade de resolução, em vez de lei, para fixação dos subsídios dos parlamentares. Então, o Procurador-Geral de Justiça questiona uma lei votada em junho de 2023, de iniciativa parlamentar, que fixou os subsídios dos membros do Poder Legislativo do município de Santo André, com início na legislatura corrente. Ou seja, em junho de 2023, votou-se a lei para os parlamentares que seriam eleitos em outubro de 2024 e iniciaram seu mandato neste ano. O Parquê não questiona, portanto, anterioridade, legislatura, tampouco o valor do subsídio, a proporcionalidade em relação àquilo que é pago aos parlamentares estaduais ou federais, ou mesmo o valor em si. O que se questiona é puramente o instrumento que foi utilizado. A Câmara valeu-se de uma lei em vez de uma resolução. E o Parquê suscita a incidência do artigo 29, inciso 6º da Constituição, inciso 6º da Constituição da República, que menciona: o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais. Desde já percebe-se que o dispositivo invocado pelo Ministério Público não se refere ao instrumento a ser utilizado. Em nenhum momento fala-se se será resolução ou lei. Então, a minha sustentação oral, em complemento aos memoriais que foram compartilhados com os gabinetes, enfocará duas questões principais. Na primeira questão, defenderei que não há necessidade de resolução, sendo a lei o instrumento adequado. E na segunda parte, debaterei se o princípio da separação dos poderes, já que não há regra específica sobre o tema, é suficiente para tingir de inconstitucionalidade essa lei. Em primeiro lugar, como eu mencionei, o dispositivo principal invocado pelo Parquê não disciplina a matéria, não diz se é resolução ou lei. Por outro lado, o artigo 39, artigo 37, inciso 10º da Constituição da República, afirma: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, portanto o subsídio dos membros de poder, dos detentores de mandato eletivo, somente poderão ser fixados por lei específica. Então há uma previsão explícita da Constituição da República indicando que a lei é o instrumento para a fixação dos subsídios, e aqui há uma aplicação direta aos subsídios dos parlamentares, pois esse dispositivo faz referência ao artigo 39, parágrafo 4º, que diz que o membro do poder, os parlamentares, e o detentor do mandato eletivo, com ainda mais razão, os parlamentares, serão remunerados exclusivamente por subsídio. E, como eu disse, o subsídio é por lei específica. Como se não bastasse essa referência da Constituição da República, a Constituição do Estado de São Paulo é ainda mais expressa. O artigo 20, inciso 5º diz: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, e aqui se aplica, por analogia, à Câmara Municipal. Inciso 5º, apresentar projeto de lei, e não resolução, projeto de lei, para fixar para cada exercício financeiro os subsídios do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos deputados estaduais. Se a Constituição da República fala expressamente que a lei é o instrumento para que a Assembleia fixe os subsídios dos deputados estaduais, qual é a inconstitucionalidade de a Câmara Municipal valer-se também de uma lei para fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e, de maneira principal, dos vereadores? O que se percebe é que não há, como eu disse, nenhuma censura da Constituição, seja da República, seja do Estado, ao procedimento utilizado pela Câmara Municipal de Santo André.
E aqui, senhor presidente, é necessário lembrar que em controle de constitucionalidade há a incidência do princípio da unidade da Constituição, como maneira de reforçar sua própria força normativa. A Constituição, excelências, não se utiliza de palavras desnecessárias. Se o Constituinte realmente desejasse que seria apenas a resolução um instrumento para a fixação dos subsídios dos parlamentares, tê-lo-ia feito expressamente. Por quê? A Constituição da República, por exemplo, é permeada de referências a resoluções do Senado que são necessárias para determinadas matérias ou a resoluções do Congresso Nacional para outras. Então, se realmente o Constituinte desejasse uma reserva de instrumentos, no caso a resolução, essa reserva teria sido mencionada de maneira explícita. Trouxemos nas informações e também nos memoriais compartilhados com os gabinetes precedentes deste órgão especial do ano de 2023, em que este plenário referendou, em 2 ocasiões distintas, leis municipais de iniciativa parlamentar em que se fixaram os subsídios dos parlamentares, tal como se fez no município de Santo André. Então, a jurisprudência desta Corte favorece a pretensão defensiva do parlamento andreense nesta tarde. Como se não bastasse, também fizemos referência a um precedente do Pleno do STF, uma ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2021, em que invalidou-se um decreto legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, indicando ao STF que os parlamentares mato-grossenses deveriam ter utilizado a lei e não o decreto legislativo para fixar os seus próprios subsídios. Superada, portanto, a discussão do campo das regras, estando esclarecido, então, que não há regra constitucional proibindo a fixação dos subsídios por lei, tampouco obrigando a fixação dos subsídios por resolução, resta indagar: o princípio da separação dos poderes invocado pelo parquet é suficiente para atingir a validade da lei andreense? Tampouco é. Porque os princípios, cuja força normativa não se nega, têm uma densidade menor que as regras. E faço essa constatação com apoio na doutrina mais recente sobre princípios e regras. Atualmente, não se nega a força normativa dos princípios. Princípios são normas. Eles podem ser utilizados para o controle de constitucionalidade. Mas os princípios, pela sua própria definição, são mandados de otimização, prescrevem um estado de coisas ideal, enquanto as regras são comandos expressos, são comandos específicos. No caso concreto, existem regras próprias indicando que o instrumento é a lei e não a resolução, como quer o parquet. Então, eu não poderia, num ambiente em que há regra específica, invocar o princípio da separação dos poderes. Até porque, com a devida vênia, o simples fato de oferecer ao prefeito a sanção da lei que fixa, entre outras matérias, o subsídio dos parlamentares, não é, por si só, uma mácula à separação dos poderes. Até porque foram os vereadores que propuseram os valores dos subsídios, foram os vereadores que aprovaram esses valores. Então, a sanção do prefeito, por si só, não seria suficiente para se falar em violação à separação dos poderes. Superadas, então, essas 2 questões principais que eu gostaria de suscitar na sustentação oral, trago uma preocupação subsidiária, cumprimentando a Sua Excelência o desembargador relator, mas uma preocupação subsidiária, caso haja um voto contrário, no sentido de modulação de efeitos. Subsídios são verbas alimentares. Subsídios, seja qual for o seu valor, são verbas alimentares. No caso concreto, a lei é de junho de 2023. Foi questionada em novembro de 24. Não foi, inicialmente o relator a suspendeu, mas depois reconsiderou. Então, de novembro de 24, ela é de junho de 23. Passou quase 1 ano e meio até o início da legislatura, em 2025, incólume. Só foi questionada 2 meses antes do início da legislatura. Manteve sua força normativa por decisão do relator. O Ministério Público agravou internamente apenas no dia 8 de janeiro de 2025,
portanto, quando a legislatura já estava iniciada. Minha mensagem aqui é de princípio da proteção da confiança legítima. Os parlamentares assistem ao desenrolar da ação, tendo por norte a proteção da confiança legítima. Este órgão especial negou o provimento por unanimidade ao agravo interno do Ministério Público, sinalizando, ao menos naquele exame liminar, repito, de forma unânime, que não havia mácula na lei. Então agora, em dezembro de 25, quase um ano após o início dos pagamentos a que se refere essa lei, não seria conforme a jurisprudência desta Corte e do STF, que protege as verbas alimentares recebidas de boa-fé, que se determinasse a restituição desses subsídios, dessas verbas alimentares. Então, invocando a jurisprudência deste tribunal, invocando a jurisprudência do STF, que, quando há inconstitucionalidade, não determina a restituição dos valores recebidos de boa-fé, defendo subsidiariamente que hipotética declaração de inconstitucionalidade seja ex nunc, valendo apenas a partir da publicação do acórdão, e não desde o início da vigência da lei. Agradeço novamente a atenção, senhor presidente, e fico à disposição da Corte para qualquer esclarecimento fático. Muito obrigado ao doutor Henrique. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao relator, desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, ia cumprimentar o doutor Henrique pela brilhante sustentação que fez da tribuna, por argumentos bastante consistentes. Em razão do que disse o eminente advogado, eu estou adiando, retirando de pauta. Pois não, julgamento adiado por retirada de pauta pelo eminente relator. Muito obrigado, doutor Henrique. Tenha uma boa tarde. Isso. Próxima sustentação oral, número 15 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade em que é relator o eminente desembargador Campos Melo, que traz o voto 86.139. Pede a sustentação oral o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, aqui representado pelo Dr. Rossini Oliveira Fragoso Neto, a quem convido a ocupar a tribuna. Item 15 de ordem. Muito boa tarde, doutor Rossini. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Muito boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento ao senhor, cumprimento a todos os senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, a Procuradoria de Justiça, cumprimentos, ao desembargador relator Campos Melo, meus cumprimentos, a todos os advogados, serventuário da Justiça, uma excelente tarde a todos nós. Senhores desembargadores, a Procuradoria-Geral de Justiça questiona uma lei do município de Sumaré a respeito da criação de uma gratificação aos vigias municipais, na verdade do DAE, Departamento de Água e Esgoto, que adicionou um percentual aos seus vencimentos. Basicamente, o que a Câmara Municipal traz de informação são 2 pontos. O primeiro é que a Procuradoria-Geral do município sinalizou ainda na fase extrajudicial da requisição de informações que se trataria de uma parcela para compensar adicional de risco de vida e periculosidade, né? Nesse sentido, nas informações da Câmara, nós trouxemos uma paridade para demonstrar que existe essa similitude com o setor privado, porque o ponto que se questiona aqui é, na verdade, essa ausência de interesse público ou necessidade do serviço prevista na nossa Constituição do Estado de São Paulo. A partir disso, se encontrada essa similitude de modo a não referenciar algum tipo de interesse patrimonialista e tal, encontraríamos aí o fundamento de interesse público vinculado ao favor social do trabalho. No mérito, portanto, sustentando a constitucionalidade da norma, subsidiariamente a Câmara sustenta 2 pontos por modulação de efeitos. O primeiro seria a irrepetibilidade dessas parcelas, caso declarado uma eventual inconstitucionalidade, e o outro um efeito pró-futuro, porque essa lei está vigente desde 1990, isto é, há mais de 35 anos, pessoas que estão se aposentando ou aposentadas já, de modo que isso teria um grande impacto na segurança jurídica e confiança legítima. Então, numa eventual declaração de constitucionalidade, sustentamos esses 2 pontos com efeitos retroativos, quanto à irrepetibilidade e para o futuro, para que, quanto a esses servidores que já recebem
possam manter os seus pagamentos, recebendo mantida a confiança legítima, aplicando-se, portanto, a inconstitucionalidade daqui em diante. Senhor presidente, agradeço a atenção de todos os senhores embargadores e reitero os protestos de boa tarde. Muito obrigado ao doutor Fragoso Neto. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Campos Melo. Senhor presidente, cumprimento os presentes, as ilustres desembargadoras, os desembargadores, os ilustres advogados, membros do Ministério Público. Eu vou tentar sintetizar aqui meu voto. A lei é uma lei antiga, realmente, e cujo artigo 1º assim está redigido. Fica instituída uma gratificação de valor igual a 40% da respectiva referência a que alude o artigo 1º da lei tal, combinado com o artigo 3º da lei tal, a ser paga aos ocupantes da função de vigia do Departamento de Águas e Esgotos de Sumaré. A gratificação a que alude o artigo 1º terá seus efeitos a partir de maio de 1990. E as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Eu trouxe aqui à colação um voto do eminente desembargador Ademir Benedito a propósito desse tema. Aspas, o doutor Ademir que fala: por definição, vantagens pecuniárias são as parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. São vantagens pecuniárias os adicionais e as gratificações. Eri Lopes Meireles buscou distinguir essas duas espécies de retribuição. O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática. E esta, uma compensação por serviços comuns executados em condições anormais para o servidor ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento do servidor. José dos Santos Carvalho Filho, obra citada, página 699. Ou seja, aspas novamente, a gratificação é uma vantagem relacionada às circunstâncias subjetivas do servidor, enquanto o adicional se vincula às circunstâncias objetivas dos servidores que desempenhem um mesmo cargo, farão jus a adicionais idênticos. Já as gratificações serão a eles concedidas em vista das características individuais de cada um. No entanto, é evidente que tais gratificações se sujeitam ao princípio da isonomia, de modo a que dois servidores que apresentem idênticas circunstâncias objetivas farão jus a benefícios iguais. E o desembargador cita ainda a lição de Marçal Justem Filho no seu curso de Direito Administrativo. Como bem explanado pelo doutrinador administrativista Carvalho Filho, ensina que, a despeito da distinção ou da nomenclatura, agora aspas do doutrinador mencionado pelo desembargador Ademir, o que vai importar é a verificação na norma pertinente do fato que gera o direito à percepção da vantagem. Pois, no caótico sistema remuneratório que reina na maioria das administrações, é comum encontrar-se ao lado do vencimento base do cargo parcela de remuneração global com a nomenclatura de gratificação adicional, que, na verdade, nada mais constitui do que parcela de acréscimo de vencimento estabelecida de modo simulado. As verdadeiras gratificações adicionais caracterizam-se por terem pressupostos certos e específicos, e por isso mesmo são pagas somente aos servidores que os preenchem. As demais são vencimentos disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias. Isso tudo está na ação direta de inconstitucionalidade número tal, que foi julgada aqui no dia 13 de dezembro de 2023. Entendo que no caso em tela está caracterizada de fato hipótese de violação às normas previstas nos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Bandeirada. Visto que, como bem apontado no parecer da Procuradoria, isso ofende o diploma legal vigente.
Eu transcrevo aqui parte do parecer da Procuradoria nesse sentido, que a norma, além de vulnerar o princípio da moralidade, interesse público e finalidade, também ofende o princípio da razoabilidade. E digo que também é de rigor concluir que referida vantagem pecuniária não está em consonância com os princípios da administração pública acima mencionados, já que inexistente motivo que implique extrapolação do mero exercício de funções ordinariamente exercidas pelos servidores. Aí eu transcrevo uma lição constante de um acórdão relatado pelo desembargador Ricardo Onaf no mesmo sentido, no qual a parte mais importante, ele ressalta que se não há uma razão peculiar, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, não se justifica a instituição, mediante lei, de vantagem pessoal na forma de adicional ou gratificação. É ação direta de constitucionalidade 2236329, por ele relatada e aqui julgada em 18 de maio de 2022. Trago também a colação acórdão da larva do eminente desembargador Damião Koga, no mesmo sentido, ação direta de constitucionalidade 204-3099. E ainda outro precedente, esse de minha relatoria, e vou poupar os presentes do martírio da leitura das minhas palavras. E mais recentemente, este órgão especial decidiu no mesmo sentido, no sentido de que gratificação genérica concedida é inadmissível. A DIN número 3001626, relatada pelo desembargador Viana Coutinho, julgado agora em agosto de 2025. Então eu reconheço a inconstitucionalidade da Lei 2180 do município de Sumaré, já que trata-se de hipótese de concessão de gratificação de forma ampla e genérica, a qual visa a remunerar, faltou um A aqui, a remunerar função inerente ao cargo do vigia do Departamento de Água e Esgoto. Certo ainda que a norma legal tampouco descreveu atribuições extraordinárias que justificassem a criação dessa vantagem. Não é caso de repetição dos valores recebidos em virtude da gratificação, enquanto vigentes os dispositivos da norma impugnada, pois recebidos de boa-fé em decorrência da efetiva prestação de serviço. E, em atenção aos princípios de segurança jurídica e supremacia do interesse público, e observado que a norma impugnada está em vigor há 35 anos, é razoável a modulação dos efeitos do resultado, ora imposto, nos termos do artigo 3727 da Lei 9868/99, eu estou fixando em 120 dias, 120 dias contados deste julgamento. Julgo, portanto, a ação procedente com modulação e ressalvada a irrepetibilidade. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência da ação com modulação e ressalva. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a presente ação direta, declarando com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias e ressalvada a irrepetibilidade. Tudo nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado ao doutor Rossini. Tenha uma boa tarde. Próximo item, o número 44 de ordem. Aqui eu estou impedido para este efeito. Eu transmito a presidência dos trabalhos ao eminente vice-presidente, desembargador Arthur Beretta. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também o presidente eleito, cumprimento a Corregedora-Geral de Justiça eleita para o próximo biênio também, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhores servidores, procurador de Justiça presente. Vamos fazer o 44 da pauta. É o mandado de segurança da comarca de São José do Rio Preto. O relator é o eminente desembargador Damião Koga, que traz o voto 54.370. Convido o doutor Alfredo Domingos Barbosa Migliori para que ocupe a tribuna.
Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Dispensado o relatório, o senhor tem a palavra pelo prazo legal. Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos os desembargadores. Eu volto aqui à tribuna, trazendo de novo, quase que num déjà vu, a discussão do caso Fábio Acaiaba de Toledo. Mas eu começo, antes de tudo, dizendo que, lembrando a todos, eu não preciso lembrar Vossas Excelências disso, mas eu quero me lembrar disso enquanto digo a Vossas Excelências, que eu estou aqui diante do bastião do tribunal ante as ilegalidades. Eu estou aqui diante da nata do Judiciário Paulista, dos melhores e maiores juízes e magistrados do Estado, que certamente obram contra esse mal crônico da injustiça perene. E eu digo isso porque eu precisarei usar aqui palavras candentes. Precisarei usar aqui palavras ásperas. Precisarei ser firme. Não é uma questão de oportunidade, de necessidade, para a defesa de um cliente que é vítima de uma grande injustiça, que depois de 30 anos de serviço ilibado, de reputação imaculada no Tribunal de Justiça enquanto escrevente, é defenestrado e jogado à sarjeta por uma decisão de demissão em razão de um julgamento exclusivamente moral. E eu preciso pedir desculpas por usar essas palavras mais duras, mas elas são necessárias. O caso Fábio, eu preciso trazer, sei que Vossas Excelências vários já conhecem o caso, se lembram da última vez que eu estive à tribuna falando desse caso, mas eu preciso fazer uma breve linha do tempo. Fábio Acaiaba de Toledo, filho do falecido desembargador Fernando Acaiaba de Toledo, que é amigo do meu pai, e por isso o que me traz aqui também à tribuna. Ele entrou no tribunal em 1995, depois de, inclusive, estar no tribunal como menor aprendiz durante alguns anos. De 95 até 2022, ele não teve qualquer marca em sua carreira. A carreira não foi anodoada nesse período por nada. Em um determinado momento, ele foi chamado para ser comissário de menores, inspetor de menores na comarca de São José do Rio Preto. E ele aceitou de bom grado essa função, que ele cumpria também exemplarmente. Ele cumpria tão exemplarmente que ele recebia denúncias dos menores nas redes sociais. E um belo dia ele recebeu um convite para figurar num grupo de WhatsApp com alguns desses menores. Um resumo da ópera, ele ficou nesse grupo de WhatsApp por 19 dias. Porque nesses 19 dias ele percebeu que ele não receberia denúncias de festas que estavam acontecendo com a presença de menores, que era o que esses mesmos menores faziam nas redes sociais quando contatavam o Fábio. Ele percebeu que os menores queriam receber algumas vantagens, e ele sempre negou essas vantagens aos menores. Mas o pai de um dos menores, na véspera ou na data em que o Fábio saiu desses grupos, percebeu isso. Percebeu a presença dele num grupo de WhatsApp com menores e denunciou a polícia. Então, a polícia fez uma busca e apreensão na casa do Fábio, levou o celular, fizeram perícia e iniciou-se um inquérito policial. Que eu já antecipo a Vossas Excelências, não redundou em nada. Aliás, redundou em uma denúncia por 4 fotos encontradas no seu celular, que não tem rigorosamente nada a ver com o material do WhatsApp, porque isso não levou nem a uma denúncia, não encontraram qualquer indício de ilicitude aqui. Essa denúncia foi feita e rejeitada e arquivada sumariamente no último dia 22 de setembro. Fábio não foi condenado a rigorosamente nada. Essas 4 fotos, o que seriam? Eram fotos que estavam na memória cache. Aquela que quando você recebe material de WhatsApp, ela abaixa automaticamente. Ele não tinha nem aberto, nem visto as fotos. E por isso a denúncia foi rejeitada. Pois bem, mas concomitantemente ao inquérito policial, abriu-se um PAD, instaurou-se um PAD em São José do Rio Preto, e ao final do qual Fábio foi suspenso por 90 dias. Suspensão que ele já havia cumprido, porque ele ficara cautelarmente de molho
6 meses suspenso. Então ele já tinha cumprido a suspensão. No dia 24 de maio de 24 vem a decisão. Essa decisão não é desafiada por recurso de ofício, não é desafiada por qualquer tipo de recurso, e no dia 10 de julho, 50 dias depois, uma certidão de trânsito em julgado vem ao processo. Essa certidão de trânsito em julgado dá a Fábio, como não poderia deixar de ser, a certeza, como deve dar numa certidão de trânsito em julgado, de que tudo estava acabado. O pesadelo ali se acabara. Não é verdade. 2 dias depois, a corregedoria avoca o processo e demite Fábio. Isso me trouxe à tribuna pela primeira vez, porque impetramos um mandado de segurança, e nós tivemos aqui uma grande discussão, eu digo nós porque estava eu à tribuna, mas vossas excelências aqui discutiram o resultado desse julgamento, que por fim concedeu a segurança, e nós ouvimos aqui que o grande debate foi em qual extensão. E ao final se decidiu aqui que a segurança seria concedida em razão da nulidade por conta do cerceamento de defesa. Pois bem, assim se fez, mas estávamos aqui um pouco apreensivos, porque no acórdão, em nenhum momento constou do acórdão que se poderia reabrir o PAD ou não. Fizemos embargos de declaração e eles foram rejeitados. Fomos então com recurso ordinário ao STJ, dizendo, olha, se for por cerceamento de defesa, eles vão poder reabrir o PAD. E o STJ disse com todas as letras, está claríssimo do acórdão que o PAD não poderá ser reaberto. Procuradoria foi intimada, a Procuradoria do Estado, e ela não recorreu dessa decisão, que transitou, portanto, em julgado. Em paralelo, a corregedoria instaurava, abria de novo o PAD, numa espécie aí sim de back to the future, né, de eu sei o que vocês fizeram no verão passado, abre de novo o PAD, abre pro forma para que nós façamos a defesa, e apenas alguns dias depois vem uma nova decisão exatamente igual. Exatamente igual não. Um pouco melhor, mais fundamentada do que a anterior, mas basicamente a decisão de demissão que já existira da outra vez. E Fábio demitido de novo, o que nos traz aqui. Mas nos traz aqui com algumas nuances diferentes. Primeiro porque esta decisão foi proferida pelo eminente presidente do Tribunal de Justiça, que estava e está impedido de proferi-la. Não sou eu quem digo, foi ele quem se autodeclarou impedido no último mandado de segurança. A tira de julgamento diz: impedido o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Torres Garcia. Onde cessou esse impedimento? Como ele ficou desimpedido? Porque a decisão é dele, ele continua impedido. Há uma nulidade insanável nessa decisão de demissão. Como deixará o Tribunal de Justiça manter-se a demissão de um funcionário por um magistrado que estava e se declara impedido para julgar essa mesma situação? Mas ainda que assim não seja, o acórdão do órgão especial, deste eminente órgão especial, deste respeitável órgão especial, diz que, e eu trago aqui o acórdão do mandado de segurança anterior. Acórdão em órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão. Por maioria de votos, concederam a segurança para anular o ato atacado por cerceamento de defesa. Vencidos os desembargadores tal, e termina. De conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Pois bem, o que se decidiu por maioria é que haveria a nulidade por cerceamento de defesa, aderindo-se ao voto do relator, de conformidade com o voto do relator. No voto do relator, eu vou destacar apenas uma, são muitas as passagens em que o eminente relator diz que não pode ser reaberto o PAD e que várias das nulidades são acolhidas, mas uma delas ele diz expressamente: pensar-se que a mera anulação da sanção permite o prosseguimento do processado, abrindo-se-lhe apenas nova vista e se lhe impondo novamente a mesma sanção, é, a meu ver, um excesso que vai continuar recaindo na desproporção entre o fato provado e a sanção combinada,
que continuaria a existir, só lhe atribuindo nova roupagem. Em nenhum momento deste extenso voto se diz, em qualquer situação, que o PAD poderia ser reaberto. Voto este ao qual aderiu a maioria que votou pela nulidade. Fizemos embargo de declaração perguntando explicitamente: poderá ser aberto o PAD ou não? Nossos embargos de declaração foram rejeitados. Tudo o que precisava saber estava no acordo. Por unanimidade. Mas vejam só, Vossas Excelências, que não é apenas o acórdão do órgão especial que essa decisão contraria, mas também a decisão do STJ, porque cautelosamente nós fomos via recurso ordinário ao STJ, dizendo: pedimos uma segurança maior e foi concedida uma segurança em menor extensão, ainda que o tribunal não reconheça. Mas o STJ foi muito claro. Primeiro, e aqui eu abro aspas de novo para trazer a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que não foi objeto de recurso pela Procuradoria do Estado. Ele diz: com efeito, no julgamento proferido pelo órgão especial do Tribunal Estadual, ficou estabelecido que, por maioria de votos, concederam a segurança para anular o ato por cerceamento de defesa vencidos os desembargadores, aí ele abre aspas, ali, reticências. Onde o desembargador relator assentou que a decisão do processo administrativo disciplinar proferida pela autoridade competente configura o encerramento do ter a sanção agravada, feito impossibilitando que o servidor punido esteja sujeito a novo julgamento. E ele conclui depois, de novo abrindo aspas, noutras palavras, a concessão da segurança garantiu a satisfação completa do objeto do mandado de segurança, ou seja, impossibilitar a reabertura do processo administrativo para o agravamento da penalidade de suspensão de 90 dias já cumprida pelo impetrante, circunstância que evidencia carência de interesse em recorrer. Pois bem, ou se está diante de uma situação absolutamente kafkiana, em que este tribunal condena e o STJ não me deixa recorrer, ou se está diante de uma desobediência, não é só apenas uma nulidade, uma desobediência a uma decisão do STJ. E por isso, evidentemente, essa demissão aqui tem que ser anulada. Mas eu vou um pouco mais longe. Eu queria entrar muito rapidamente no mérito da discussão. Fábio Acaeba de Toledo fez parte de um WhatsApp com menores de idade. Não é bacana. Pode ser imoral. Reconhecemos todos aqui que não é uma atitude que talvez seja louvável. Não é. Não é. Mas ele não cometeu qualquer ilicitude. E está sendo apenado com a captis deminutio máxima. Está sendo apenado por essa corte com a pena aplicada aos ímprobos, aqueles que cometem atrocidades. Quando ele apenas trocou mensagens pueris com jovens. E as mensagens que não foram pueris foram aquelas em que ele foi desafiado a se colocar na posição de comissário de menores. E assim ele fez. Ele disse, diversas vezes confrontado pelos menores, se ele poderia deixá-los entrar em festas, em baladas, se eles poderiam consumir substâncias ilícitas. Cito uma delas aqui, no dia 30 de novembro, às 12h38. Ele respondendo a uma dessas solicitações. Segundo o ECA, substâncias que causam dependência química em criança e adolescente é proibido. Esse caso é o caso. Outra citação. Eu já falei, no dia 16 de dezembro, pouco antes de sair do grupo, eu já falei, não confundam as amizades com o meu serviço. Se numa festa estiver fazendo coisa errada, você vai ser penalizado. Um minuto, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Excelência. Eu já vou concluir. Eu vou poupá-los das citações, há várias como essa, apenas para ressaltar que no final de setembro, todo esse pesadelo acabou, porque a denúncia foi definitivamente rejeitada e Fábio não tem nenhuma mácula, nenhuma nódoa no seu currículo. E a pergunta que eu deixo a este eminente órgão especial, como eu disse, bastião da justiça, e que luta sempre, junto com os advogados, contra as ilegalidades, a pergunta que eu deixo é, este tribunal chancelará a demissão de um funcionário que não cometeu qualquer ilegalidade?
Essa é a pergunta que eu quero que seja respondida hoje aqui. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Alfredo e passo a palavra ao eminente relator. Pois não, desembargador corregedor? Eu gostaria de anotar o meu impedimento, Pois. porque no último julgamento eu participei ativamente dos debates. Mas agora, como ressaltou o doutor advogado, eu abri o prazo para a defesa e propus ao presidente a demissão do funcionário. Então agora, neste julgamento, eu estou impedido. Pois não. Então, anotado o impedimento do excelentíssimo Corregedor-Geral de Justiça. Eminente relator, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o doutor Migliore pela excelência da sustentação. Eu acho que o fato aqui é objetivo, não depende de grande discussão, porque nós vamos analisar o mérito se houve um vício formal. Então, como o eminente presidente, que tinha mandado a primeira vez a apuração da corregedoria com a agravação da pena e proposta de demissão, se deu por impedido no outro julgamento formalmente, não poderia assinar novamente a essa altura a nova demissão. Então, eu estou acolhendo o mandado de segurança sem análise do mérito, porque o ato inteiro depende de eventualmente ser novamente apreciado para quem for, que é o substituto legal, que é o vice-presidente do tribunal. Então, pelo meu voto, eu estou anulando, concedendo a segurança para anular a decisão que aplicou a pena de demissão, determinar a remessa dos autos do eminente vice-presidente desse tribunal para a nova apreciação do feito. Então, só o último ato, que é o ato que a defesa está argumentando que é expressamente, não poderia ter sido assinado pelo mesmo que na primeira vez fez a proposta como corregedor, eu estou anulando e mandando novamente ao substituto legal para analisar novamente os fatos. Esse é o meu voto. Pois não, eminente relator, então ratifica a liminar, concede a segurança para declarar a nulidade da decisão que determinou a pena de demissão do impetrante. Matéria em discussão. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, advogado que sustentou, ao Ministério Público, nossos funcionários, eventualmente outros advogados presentes. Senhor vice-presidente, eu gostaria de solicitar vista desse processo. Atendi o advogado através do Teams, recebi memoriais, ouvi agora a sustentação, mas gostaria de pedir vista. Pois não. Indicada a vista pela desembargadora Márcia Dalladea Baroni, tem a palavra o desembargador Afonso Fábio. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, os colegas, cumprimento especialmente o doutor Alfredo pela sustentação oral. Eu também indico vista. Vista também. Então, o resultado provisório, após a sustentação oral e voto do eminente relator, anotado o impedimento do senhor Corregedor-Geral de Justiça, indicaram vista a desembargadora Márcia Baroni e Afonso Fábio Júnior. Assim fica decidido. Muito obrigado, doutor Alfredo, pela presença. Tenha uma boa tarde. Senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, eminente vice-presidente. Prosseguindo na pauta, o próximo julgamento é o item 43 de ordem, incidente de resolução de demanda repetitiva, cujo relator é o eminente desembargador Alexandre Lazzarini, que tem o voto 34.506. Esse feito não foi julgado na última sessão, mercê indicação de vista do desembargador Afonso Fábio Júnior. Não houve início do julgamento, tem a palavra o nobre relator. Senhor presidente, senhoras desembargadores, senhores desembargadores e todos aqueles que acompanham, em especial o doutor Procurador de Justiça, que também acompanha esta sessão. Aqui, vou fazer um resumo, todos já receberam. Me parece, a questão envolve a discussão a respeito da possibilidade ou não do diferimento das custas processuais admitida no artigo 5º da nossa Lei de Custas. Veio esse
essa arguição de incidente em agravo de instrumento de relatoria do desembargador Antônio Mário Fidolia, para o qual eu deferi liminar, suspendendo o seu julgamento, dado que me pareceu, há essa certeza, de que há uma controvérsia entre as duas sessões, nas duas sessões de direito público e de direito privado, a respeito da possibilidade ou não do diferimento do recolhimento das custas em outras oportunidades que não aquelas especificadas no artigo 5º da nossa lei. A parte requerente trouxe vários precedentes contraditórios das duas sessões. Eu relacionei mais quatro atuais deste ano e já conhecendo, inclusive, a argumentação em contrário quanto à possibilidade ou não desta questão, me parece que sim. Há a possibilidade, embora o magistrado tenha, na sua decisão original, falado que indeferia porque não restou comprovada a momentânea impossibilidade, sim, isso é uma matéria fática analisada de maneira específica em cada caso. Mas a questão em debate não é essa. A questão em debate é se o artigo 5º admite ou não a extensão para outras hipóteses que não previstas nela. Evidentemente, esta afirmação da ausência de comprovação momentânea da impossibilidade financeira é algo aberto e é utilizado por nós várias vezes, em várias situações, para o indeferimento das custas, da justiça gratuita ou do seu deferimento. Mas isso não impede, apesar da utilização dessa situação fática, não impede que o juiz autorizasse, e aí está a questão, a meu ver, referente a outras hipóteses que não sejam essa. Daí porque eu proponho e entendo presentes os requisitos para a admissibilidade desse incidente de demanda repetitiva. Eu observo aqui, inclusive ouvindo por sugestões, que embora a lei, o Código de Processo Civil, determine a suspensão de todas as ações, eu proponho que seja mantida somente a minha liminar no que diz respeito ao agravo do instrumento original que deu origem a esse incidente, de modo a não tumultuar o andamento dos demais processos, em especial no seu estágio inicial, onde esta questão, no mais das vezes, leva ao indeferimento ou não de liminares ou a própria admissibilidade das petições iniciais, inclusive quando há pedido de tutela de urgência. Então, com esta ressalva, abrindo uma perspectiva além daquilo que está no artigo 982, inciso 1 do Código de Processo Civil, nesse sentido, eu proponho somente a suspensão do processo agravo de instrumento de origem deste incidente. E, por fim, proponho que se intime a Fazenda Pública Estadual e as entidades representativas dos advogados, OAB, Instituto dos Advogados, Associação dos Advogados, para que, inquerendo, se manifeste e após vistas ao Ministério Público. Então, senhor presidente, senhores desembargadores, pelo meu voto, eu admito o processamento deste incidente de demandas repetitivas. Muito obrigado, eminente relator. Propõe a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, afetado o recurso no qual foi suscitado, que é o agravo do instrumento, que fica suspenso exclusivamente só esse agravo. Tem a palavra o desembargador Afonso Faro Júnior. Eu agradeço, senhor presidente. Eu peço licença ao eminente relator, desembargador Alexandre Lazzarini, meu amigo, meu colega, para divergir
de Sua Excelência nesse IRDR. E de forma bastante resumida, e assim eu faço porque já enviei o voto aos eminentes pares, eu divirjo porque entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil. E eu inicio sublinhando uma questão que me parece fundamental. O pressuposto, que é o caso piloto de qualquer IRDR, que, portanto, gere esse requerimento, no caso foi da parte de instauração do IRDR, deve guardar pertinência com o pedido do incidente. E nesse caso, me parece, com todas as vênias ao eminente relator, que o agravo de instrumento versa sobre uma questão, de fato, inclusive, uma questão que no sentido de que o magistrado decidiu pela não comprovação da parcial incapacidade de recolhimento de pagamento da taxa judiciária. Então, em razão disso, sobreveio o agravo, e daí o incidente. Então, data vênia do eminente relator, eu creio que não existe possibilidade na sistemática processual de instauração de IRDR que não guarde pertinência com a matéria discutida no agravo de instrumento, no caso, o agravo de instrumento. E isso me parece bastante lógico na medida em que o que se visa com o incidente é uniformizar não só a jurisprudência da Corte, mas também o julgamento pela turma, no caso, esse colegiado, do caso piloto. Então, como é que nós definiremos uma tese, se é taxativo ou não, e julgaremos o agravo que versa sobre a discussão de questão de fato. Então, repito, com todas as vênias ao eminente relator, por essa razão que eu reputo a principal, eu estou divergindo. Mas estou também divergindo, senhor presidente, por força do disposto no inciso 2 do artigo 976, uma vez que entendo que não há risco à isonomia e à segurança jurídica, caso superada a questão pressuposto. Isso porque, analisando-se apenas e tão somente os julgados, o número de julgados trazidos pelo requerente do incidente e pelo voto do ilustre relator, na minha opinião, com todas as vênias, está este número muito distante de caracterizar uma insegurança jurídica, considerando que nós somos 360 desembargadores. Apenas a título de ilustração, eu coloquei no meu voto um levantamento feito a respeito do ano de 2025, que praticamente finalizou. Eu identifiquei 7 acórdãos no sentido de que o rol do artigo 5º é taxativo, e nenhum em 2025 no sentido oposto, que é exemplificativo. Então, senhor presidente, já me excusando pela delonga no meu pronunciamento e reiterando uma vez mais meu respeito ao eminente relator, eu diverjo e entendo pelo não conhecimento. Muito obrigado. A divergência aberta pelo desembargador Afonso Faro Júnior é no sentido do não conhecimento do IRDR. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Relator admite o IRDR. A divergência não conhece do IRDR. Como voto, senhor vice-presidente? Com a divergência, data vênia. Como voto, senhor corregedor? Também com divergência. Como vota o desembargador Damião Koga? Com a divergência. Desembargador Vico Manhas? Com a divergência. Desembargador Ademir Benedito? Também peço vênia ao eminente relator, mas acompanho a divergência. Desembargador Campos Melo? Senhor presidente, data vênia, acompanho a divergência. Desembargador Fábio Gouveia? Senhor presidente, data vênia, com a divergência.
Desembargador Matheus Fontes. Também peço ver a eminente relator para acompanhar o voto divergente. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Com a licença do relator, acompanho a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com a divergência da Taverna. Desembargador Mário Devene Ferraz. Da Taverna com a divergência, senhor. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Com a divergência da Taverna. Já atingimos a maioria, indago se alguém acompanha o relator. Por maioria de votos. Desculpe, doutor Zé Carlos Ferreira Alves. Não, é só para manifestar, senhor presidente, que eu acompanho o relator. Pois não. Proclamando o resultado, por maioria de votos, não conheceram do IRDR. Relator designado, desembargador Afonso Faro Júnior, declara voto, desembargador Alexandre Lazzarini. Próximo item da pauta é o número 46 de ordem. Reclamação em que é relator o desembargador Figueiredo Gonçalves, com votos 661.244. Este feito também não foi julgado na última sessão, em função de indicação de vista pelo desembargador Décio Notaranjo. Não iniciado o julgamento, tem a palavra o relator. Item 46 de ordem. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, os demais colegas componentes deste órgão especial. Senhor presidente, do exame dos autos, verifica-se que a reclamante foi titular de cargo efetivo de servente, provido mediante regular concurso público, cuja natureza é eminentemente operacional, voltada à execução de tarefas auxiliares de apoio e manutenção. Não obstante, foi designada para o exercício de funções de confiança, notadamente as de supervisor técnico administrativo e chefe de divisão de planejamento de trânsito, cujas atribuições são substancialmente distintas daquelas inerentes ao cargo de origem. As funções exercidas pela reclamante possuem caráter administrativo e gerencial, exigindo competências técnicas e de planejamento que extrapolam de forma inequívoca o escopo funcional do cargo de servente. Trata-se, portanto, de alteração substancial do núcleo de atribuições e de não mera ampliação de responsabilidades correlatas. Tal circunstância configura desvio de função, prática vedada pelo artigo 37, incisos 2 e 5º da Constituição da República, e repudiada expressamente pela ratio decidendi da ADI 0394-948-12 de 2010, julgada por este órgão especial. É certo que o ordenamento jurídico brasileiro consagra os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legislativa, os quais orientam a atuação administrativa e jurisdicional. Todavia, tais princípios não podem ser invocados para convalidar situação que afronta diretamente o texto constitucional, sobretudo quando se verifica a violação ao princípio do concurso público e a vedação do provimento derivado vertical, o que impede a sanção funcional sem prévia aprovação em certame público. No caso dos autos, a designação da servidora para funções alheias à atribuição do cargo efetivo configura desvio funcional vedado, razão pela qual a decisão reclamada, ao indeferir o pedido de incorporação, não contraria o precedente vinculante invocado, mas, ao contrário, alinha-se à jurisprudência constitucional consolidada. Por tais fundamentos, senhor presidente, eu voto pela improcedência da presente reclamação constitucional. Muito obrigado. E fixo a verba honorária. Eu estava fixando em 5 mil, mas estou propondo aqui uma redução dessa verba honorária para R$1.000. Então, o eminente relator propõe em procedência fixada a verba honorária em R$1.000. Tem a palavra o desembargador Décio Notaranjo.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, os eminentes desembargadores, as desembargadoras do Egrégio Órgão Especial, eminente subprocurador-geral de Justiça. Eu pedi vista nesse caso, senhor presidente, e com todo o respeito, com a devida vênia, estou divergindo do eminente desembargador Figueiredo Gonçalves. Como é uma reclamação, a decisão que está sendo apontada como descumprida, que julgou uma direta de inconstitucionalidade, é uma decisão que reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos legais, que garantiu incorporação de percentuais relativos ao exercício de função de confiança. O acordo é explícito nesse sentido, dizendo que a questão ficaria, a inconstitucionalidade ficaria restrita aos casos de desvio de função. O desvio de função é uma situação específica na esfera administrativa, e que se caracteriza quando o servidor ocupante de um cargo público desempenha atribuições definidas em lei para cargo diverso, em geral de referência mais elevada com remuneração maior. Cidadão que presta concurso para escriturário e é designado pela administração para ocupar funções do cargo de contador de um outro cargo público. Isso é desvio de função. Não é esse o caso dos autos. Aqui não houve designação da servidora para ocupar um outro cargo público. Ela foi designada para ocupar uma função de confiança. Então, função de confiança está no 37, inciso 5º da Constituição. O desvio de função está relacionado com a ofensa ao princípio da obrigatoriedade do concurso público, que está previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Essa é a questão. E a coisa julgada, formada na ação cuja decisão está sendo apontada como descumprida, limitou a inconstitucionalidade aos casos de desvio de função. Dir-se-ia, as funções que ela exerceu nesse período foram reconhecidas posteriormente como inconstitucionais, porque não atendiam os pressupostos da Constituição Federal. É verdade. Houve depois uma ação direta de inconstitucionalidade que reconheceu que essa não era uma função própria, porque não havia exigência de especial vínculo de confiança com quem estava sendo designada para a função. É verdade. Só que quando isso aconteceu, ela já havia incorporado a gratificação que havia recebido. Isso incorporou ao patrimônio jurídico dela. Ela tem direito adquirido porque incorporou. Eu entendo com todas as vênias que não é possível desconstituir a força do direito que foi adquirido pela funcionária, ainda que a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida por uma decisão superveniente do órgão especial. Nós não estamos julgando aqui aquilo que foi objeto da segunda ação direta de inconstitucionalidade. Se era imoral ou não, se atendia ou não aos requisitos do artigo 37, 5º. O fato aconteceu, simplesmente. E o órgão tem precedentes nesse sentido. Quem puxou essa orientação no órgão foi o voto do desembargador Moacir Pérez, já não integra mais, está aposentado, mas que fez uma distinção desses casos. Foi ele quem primeiro distinguiu, olha, não é desvio de função aqui. Aqui é outra coisa. E mais recentemente da desembargadora Luciana Bresciani, que também separou alguns casos do que acontecia isso, porque a pessoa adquiriu um direito à incorporação desses percentuais em função do decurso do tempo. A lei ela esteve em vigência naquele período, a inconstitucionalidade foi reconhecida com ressalva de pretéritos, né, de boa-fé de quem havia recebido. Então, senhor presidente, eu, com todo o respeito, eu me submeto à decisão do órgão, mas eu entendo, com todas as vênias, que o caso é de julgar procedente a reclamação e anular a decisão, desconstituir a decisão reclamada, determinar a remessa dos autos
de novo para a turma especial, para que ela julgue de acordo com o entendimento que foi fixado no acórdão paradigma do órgão especial, senhor presidente. E atendendo a uma ponderação que foi feita por Vossa Excelência, caso o voto fique adotado pelo plenário, eu faço a inclusão aqui dos honorários advocatícios que eu não havia feito, proponho a inclusão, já aderindo aí à sugestão de Vossa Excelência. Pois não. Então, é esse o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A divergência aberta pelo desembargador Décio Notarangeli vai no sentido da procedência da reclamação cassada, a decisão reclamada. Tem a palavra, em primeiro lugar, o desembargador Noivo Campos. Estou indicando vista, senhor presidente. Tem a palavra o desembargador Figueiredo Gonçalves. Ante o pedido de vista do desembargador Noivo Campos, a gente debate depois, posteriormente. Desembargador Vico Manhas, concorda? Sim, concordo, mas só gostaria de antecipar o seguinte dado. Eu, da minha relatoria, recentemente, julgamos um caso absolutamente idêntico de um funcionário que ingressa por concurso num cargo braçal e depois passa a exercer um outro para o qual se exige uma função de confiança, para o qual se exige uma escolaridade maior. E na ocasião, por unanimidade, julgou-se improcedente a reclamação. Exatamente. Então, essa nova posição implicaria numa mudança radical da nossa. Nós vimos decidindo no sentido da improcedência, e acho que tem sido quando há desvio de função, claro, como aqui. Mercê da inconstitucionalidade que há. É isso. Mas vamos, já indicado à vista, vamos refletir mais uma semana, então. Adiado o julgamento por indicação de vista do desembargador Noivo Campos. Desembargador Vico também visto ou não? Não. Próximo item é o número 41 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator eminente desembargador Campos Melo com voto 86.077. Aliás, Sua Excelência já proferiu o voto na última. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. eu queria pedir a palavra. Não, eu já lhe dou, deixa eu só terminar, dizer o que está se passando. Já houve voto proferido pelo relator, tanto eu quanto o corregedor indicamos vista, e na ocasião o desembargador Noivo Campos já havia divergido, indicando a improcedência da ação. Agora sim tem a palavra o desembargador Campos Melo. Não, senhor presidente, eu vou me render aos argumentos que eu examinei no voto de Vossa Excelência e no voto do eminente desembargador Loureiro, apenas fazendo a ressalva que o meu entendimento estava lastreado num precedente deste órgão especial, e eu chamo especial atenção aqui para o desembargador Ademir Benedito, porque ele foi o relator numa DIN 205-8440, que foi julgada em agosto de 2025. Não faz tanto tempo assim, muito ao contrário. Mas os argumentos externados por Vossa Excelência e pelo desembargador Loureiro me convenceram. Eu estou alterando o meu entendimento e, baseado também no princípio da colegialidade, vou adotar doravante o entendimento que foi externado por Vossa Excelência e solicitando, inclusive, que um dos dois tire um para o ímpar para ver quem fica com o acórdão. E eu me recolho à minha insignificância. Tá bem? Apenas isso. É o doutor Gastão Toledo de Campos Belo Filho. O desembargador Noivo Campos não apresentou voto escrito, né, desembargador? Tá. Se todos concordarem, eu assumo a relatoria, declaro a voto eminente corregedor e, desculpe, eu estou atropelando, né? Antes de mais nada, eu quero saber se todos concordam com a improcedência. O que nós procuramos fazer nos votos, todos já viram, é estabelecer uma distinção quando se trata de vaga de estacionamento. Desembargador Beretta da Silveira. Não, senhor presidente, é só para dizer que eu estava, de início, eu iria acompanhar o eminente relator. Mas Sua Excelência mudou, então não tenho mais a quem acompanhar, vou aderir também. Desembargador Gastão.
eu gostaria de saber, o doutor Ademir também altera o entendimento dele, porque no caso que foi relatado pelo desembargador Ademir, era um caso de vaga de estacionamento. A lei municipal houvera deliberado criação de vagas de estacionamento destinada a pessoas com transtorno do espectro autista. E o desembargador Ademir, como relator, entendeu que a matéria estava inserida na competência legislativa privativa da União quanto ao trânsito. Esse foi o acórdão relatado por ele, que eu acompanhei, que é datado de agosto de 2025. Eu acompanhei na ocasião e fundamentei meu voto, que agora eu estou lançando as urtigas, baseado nisso. Então, apenas gostaria de saber a posição do desembargador Ademir, se ele também acompanhará Vossa Excelência, doutor Loureiro, ou se ele vai permanecer no entendimento que ele houver externado anteriormente. Pois não. Porque eu quis fazer a ressalva, tendo em vista essa peculiaridade. A Vossa Excelência tem total razão. Em agosto, o julgamento foi até unânime, né? Se não me falha a memória. Mas, na discussão que sobreveio, a maioria que conversava aqui ao canto passou a entender que deveria haver uma distinção quando se fala de segurança de trânsito, efetivamente, e quando se cuida de uma vaga de estacionamento. Tanto que naquela sessão foi julgado improcedente o caso do desembargador Vico Nunes. Eu fiquei isoladamente vencido. Isso. Eu apanhei mais que gato de desenho animado. Mas, pelo que eu estou entendendo, inclusive já manifestou um aceno de cabeça do desembargador Ademir, concordaria com esse novo entendimento. Mas tem a palavra o desembargador Afonso Faro Júnior. Obrigado, senhor presidente. Apenas para dizer que em agosto deste ano eu fui relator de uma ADI de Jundiaí, em que se discutia também vaga para autista e foi julgada procedente por unanimidade. O meu posicionamento pessoal é o mesmo que externou inicialmente o desembargador relator, desembargador Gastão, e eu também me curvo à colegialidade e acompanho esse entendimento novo. Eu acho que agora, pelo menos, se forma já um consenso, né? Desembargador Ademir Benedito. Não, se realmente todos forem seguir nessa linha, eu não vou ficar isolado, eu acompanho também. Pois não. Então, alguém mais gostaria de se manifestar? Não? Proclamando o resultado, a unanimidade de votos julgaram improcedente. Relatoria do presidente declara um voto desembargador Corregedor e desembargador Campos Melo declara. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me poupasse desse martírio. Não está poupado, já está poupado. Então declara voto o eminente corregedor. Assim fica decidido. Não havendo mais sobras, feitos adiados, encerradas todas as sustentações orais, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, ao doutor Milo, enfim, a todos que aqui se encontram. Tem a palavra o desembargador Campos Melo. Apenas para complementar Vossa Excelência pela série de serena condução dos trabalhos, que culminou com esta relatoria. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado aos nossos servidores também.